Pedro Duran já aqui ao meu lado, porque a gente estava com saudade, ficamos um dia sem e já ficamos com saudade do nosso tabuleiro eleitoral. É mudança de telão, é trilha sonora. Teremos aqui já Ricardinho colocando para a gente, para entrarmos no clima do quê? Do segundo turno. O primeiro turno foi concluído, então vamos olhar para frente, sem descanso. Os candidatos que vão enfrentar o segundo turno já estão nas ruas e de olho nas pesquisas eleitorais. Pedro Duran está só no início, essa segunda rodada, mas o que as pesquisas apontam, hein, Pedro? Você vê, a gente está que nem os candidatos aqui, não dá tempo nem de comemorar, nem de lamentar o resultado. Já vamos para o segundo turno, que tem trabalho pela frente. Exatamente. A gente vai mostrar 3 cenários hoje, Carol, onde você tem uma vantagem significativa de 3 figuras, que são 2 prefeitos e um indicado pelo governador, já que o prefeito não está na disputa. A gente vai falar sobre as cidades de São Paulo, Manaus e a sua cidade Belém, no Pará, que também está na nossa lista. Vamos começar então a olhar como é que estão os tabuleiros das cidades destacadas para hoje, já com os números atualizados do índice CNN. Esta é a primeira disputa acirradíssima no primeiro turno, mas que, ao que tudo indica, deve ter larga vantagem no segundo turno. Este é exatamente o cenário de Bruno Covas versus Guilherme Boulos em 2020. Repetido na projeção das pesquisas, com Ricardo Nunes versus Guilherme Boulos em 2024. Aqui há claramente uma constatação daquilo que a campanha de Boulos previa. Eles gostariam de ter ido para o segundo turno com Pablo Marçal, porque acreditavam que poderiam vencer Pablo Marçal com mais facilidade do que Ricardo Nunes. Já a campanha de Ricardo Nunes, Carol, via semelhanças entre Pablo Marçal e Guilherme Boulos do ponto de vista da vantagem de Ricardo Nunes. Por um lado, sabia que aqui enfrentaria figuras importantes da política, como o presidente Lula, mas contra Marçal era um fator inesperado. Então, este primeiro desenho de segundo turno já mostra que o Boulos vai ter muito trabalho pela frente, vai ter que ativar esses contatos e vai ter que, claro, desses todos os partidos aliados, traçar estratégias para conseguir avançar. O Ricardo Nunes está jogando em casa, com 9 pontos na frente na tabela do campeonato, não pode errar. O que pode custar a eleição dele é um erro do próprio Ricardo Nunes, segundo as pessoas da campanha. O que eles dizem é, se a gente jogar direitinho, a gente consegue terminar essa eleição sem nenhuma dor de cabeça, sem nenhum desespero. Quem são os trunfos dos 2 candidatos nesta hora? Vamos ver então o primeiro trunfo, super trunfo, daquele que foi o padrinho político, adotou Ricardo Nunes. Pegou na mão e eu te levo, Pegou na mão e levou o governador Tarcísio de Freitas, que acabou sendo muito mais protagonista dessa campanha do que o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente ainda vai detalhar um pouco melhor dessas estratégias, mas é que é importante mostrar como a figura de Tarcísio de Freitas foi um super trunfo para Ricardo Nunes. Chancela Ricardo Nunes com um carimbo de credibilidade, porque é assim que o governador é visto. As pesquisas já mostravam, Tarcísio de Freitas tem mais capacidade de transferir votos do que Lula e Bolsonaro em São Paulo e tem melhor avaliação do que Lula e Bolsonaro em São Paulo. Podemos dizer então que esse primeiro turno, as eleições na capital paulista servem de termômetro para o governador de São Paulo? Ou seja, já uma avaliação para ele, já olhando para 2026? É o primeiro teste de transferência de votos que ele está fazendo. Ele teve a estreia dele numa eleição em 2022, como candidato ao governo de São Paulo, ganhou a eleição no segundo turno, agora está tentando usar esse prestígio para poder apoiar alguns candidatos, entre eles o Ricardo Nunes. Se a gente levar em consideração o resultado do primeiro turno, aprovado o Tarcísio de Freitas como transferidor de votos nessa primeira análise eleitoral. Super trunfo de Ricardo Nunes, mas Guilherme Boulos também tem uma carta na mão. E olha quem é, o presidente Lula, que se manteve relativamente distante, não só da campanha dele, mas de outras campanhas neste primeiro turno. Rendeu muitos telefonemas no PT, com pedidos, com reclamações, com amarguras sendo declaradas aí, mas no final das contas acabou tendo até uma caminhada com Boulos aqui na véspera da eleição, desfilou em cima de um carro com Marta, com Marina Silva, com outros apoiadores. E agora a indicação é de que ele vai estar mais presente na campanha de Guilherme Boulos. Bom lembrar, Lula ganhou em São Paulo no primeiro turno em 2022. Na cidade de São Paulo ele teve mais votos que Bolsonaro.
mas o cenário não é o mesmo para o candidato apoiado por ele. Então, o Boulos vai tentar ter o Lula ao máximo nesse segundo turno para conseguir diminuir essa vantagem que o Ricardo Nunes tem no tabuleiro. Vamos agora sair de São Paulo, vamos viajar, vamos lá para a região norte, para a minha cidade, para Belém do Pará. Terá segundo turno por lá? E olha só o cenário que as pesquisas apontam e projetam, Pedro. Igor Normando e Éder Mauro. Igor Normando é o candidato do governador Helder Barbalho, teve o seu nome lançado nessa disputa e conseguiu subir muito nas pesquisas. Virou na frente do Éder Mauro, tem vantagem no segundo turno. O Éder Mauro não teve o Bolsonaro com grande engajamento também durante a campanha dele, mas aqui a gente consegue perceber, Carol, em todas as capitais projetadas até agora, que é o cenário de maior distância entre os dois candidatos. Muito embora o Pará tenha também uma pegada conservadora, Bolsonaro teve uma boa votação no estado, aqui você tem uma figura que não é exatamente identificada com a esquerda tradicional, mas identificada com o governador, que é visto como um político mais de centro. Dialoga com a esquerda, tem boa relação com o presidente Lula, é uma das figuras políticas que deve ter protagonismo daqui a 2 anos. O Helder não pode ser reeleito, então ele certamente vai ter uma outra função, ou senador, ou quem sabe presidente da República, é o nome falado para isso, e conseguiu transferir essa popularidade dele para o candidato dele. E o Éder Mauro foi um azarão nessa disputa, porque começou atrás, foi conquistando espaço e acabou conseguindo avançar no tabuleiro no primeiro turno e agora no segundo turno aparece aqui um pouco para trás. Vamos dar uma olhada quem são os apoiadores importantes desses dois candidatos? As peças ocultas do nosso tabuleiro. Começando com o Helder Barbalho, a gente falava governador do Pará, é um dos governadores que teve a maior votação em 2022 e, portanto, agora apoiando o Igor Normando, que era o secretário dele, né? Foi escolhido como o nome de Helder. Aliás, isso é muito curioso, porque a gente percebe isso em Recife, no Rio de Janeiro e aqui em Belém do Pará. A escolha pessoal de aqueles que têm muita popularidade para compor a chapa. No Rio de Janeiro, o Eduardo Paes escolheu o Eduardo Cavalieri, a despeito de tudo que os outros partidos queriam, como uma escolha pessoalíssima dele. Em Recife, João Campos fez a mesma coisa com o vice, colocou o chefe de gabinete dele como uma escolha pessoalíssima dele. E aqui em Belém do Pará, o Helder Barbalho também, em vez dos nomes tradicionais da política e daqueles indicados por outros partidos, escolheu o seu secretário como sendo uma aposta política. Com um grande destaque, né? Teremos COP30 no Exato. ano que vem lá em Belém do Pará. Há uma atenção especial por parte do governador, porque acontece na cidade, a depender do prefeito, como vai ser a gestão desse evento a partir da definição das urnas. É isso. E se tudo der certo para o Helder, ele vai ter um parceiro na prefeitura da capital do estado, o que facilita muito as coisas, inclusive pensando na próxima eleição. Vamos ver o super trunfo, então, para terminar aqui, do delegado Éder Mauro, e aí a gente mostra na sequência o próximo tabuleiro. Então, Bolsonaro aparecendo como a grande cartada de Éder Mauro neste segundo turno, pode fazer ele avançar um pouco no tabuleiro, mas também depende do engajamento do Bolsonaro, né, Carol? Sem o ex-presidente lá em Belém, fazendo campanha, subindo em carreata, puxando o microfone, fazendo comício, é difícil transferir esse voto, porque todo mundo já sabe que ele é apoiado pelo Bolsonaro. Agora, qual é o peso desse apoio? É o que a gente vai ver dependendo do engajamento do Bolsonaro. A gente segue viajando? Vamos para a terceira capital de hoje? Vamos lá, para Manaus agora. Manaus, capital do Amazonas, onde Davi Almeida do Avante aparece na frente com 60%. Uma eleição que tinha o prefeito já na frente desde o início das pesquisas no primeiro turno, terminou desta forma e o capitão Alberto do PL aparece em segundo lugar com 40%. Foram derrotados aqui o Roberto Cidade, que era o candidato do governador Wilson Lima, que não conseguiu avançar para o segundo turno. Inclusive, o governo protagonizou aquele escândalo de cestas básicas, distribuição, favorecimento à candidata em Parintins, que acabou afastando outros secretários. Isso, de alguma forma, respingou no Roberto Cidade e acabou prejudicando ele. E o Amon Mandel, do Cidadania, também um dos candidatos mais jovens dessa eleição, não conseguiu avançar para o segundo turno. Foi, então, portanto, o capitão Alberto, um bolsonarista. Ele foi desidratando, né? Foi desidratando. Ele chegou até a ficar praticamente empatado ali em primeiro e desidratou. E aqui, Carol,
a força do atual prefeito, claro, que continua sendo importante. Ele que não teve o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas se diz um apoiador de Bolsonaro. Então aqui é uma disputa da direita contra a direita. E quem são então os trunfos nessa disputa lá em Manaus? Vamos dar uma olhada nas cartas que cada um dos candidatos tem na manga. Omar Aziz, o senador, junto com o Eduardo Braga, que também é senador pelo Amazonas, os dois apoiam o Davi, que é o atual prefeito, e isso obviamente tem um peso lá, porque são potenciais candidatos ao governo, inclusive daqui a 2 anos, e aí obviamente você tem o Omar Aziz despontando como uma força política, porque o Davi Almeida não teve nem o Lula, nem o Bolsonaro, nem o governador do estado, então ficou um pouco mais isolado. E o capitão Alberto Neto, que é o nosso segundo candidato, também aparecendo no tabuleiro com o ex-presidente Jair Bolsonaro, mais uma disputa onde o trunfo do candidato é o apoio do ex-presidente, Carol, e aí vale a gente chamar a atenção. Veja para quantas pessoas, para quantos candidatos Bolsonaro e Lula são importantes neste segundo turno. Então, a presença deles pode fazer a diferença. No Brasil, o PT, por exemplo, está indo ao segundo turno em 4 cidades, 4 capitais, mas tem outros candidatos, como o Boulos aqui em São Paulo, que é do PSOL, mas é apoiado pelo PT, tem uma vice do PT, e o Fuad Noman, lá em Belo Horizonte, que não era apoiado pelo PT, mas tudo indica agora que o PT deve aderir à chapa. Então, se o primeiro turno das eleições não foi sobre Lula versus Bolsonaro, isso deve aparecer com mais força no segundo turno, porque isso pode desequilibrar a disputa. Essa é a leitura que eu faço do cenário do tabuleiro de hoje. E o cenário vai se desenhando, viu? O tabuleiro eleitoral recomeçando agora, recarregando as energias para a gente enfrentar esse segundo turno, Pedro. Boa. Amanhã nós vamos trazer mais capitais onde a disputa está literalmente voto a voto. Está ali, no milímetro, no detalhe. Tudo apertado. Valeu, Pedro. Valeu. Até já.